os discípulos, eles chegaram para Jesus e disseram: mestre, come, o rabi. Jesus disse: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E aí os discípulos olham um para o outro e diz o seguinte: porventura alguém trouxe comida para ele? Aí Jesus disse o seguinte: olha para os discípulos, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é realizar a obra de Deus, realizar a obra daquele que me enviou. Os discípulos ficaram sem entender, sem discernimento, pensando que Jesus está falando de outra comida. Os discípulos nem estavam com a visão correta, uma visão cristalina, espiritual, nem tampouco o discernimento que era para decidir. Aí o que acontece? Jesus olhou para eles e disse o seguinte: olha, vem cá. Chamou eles e disse: não dizei vós que ainda há 4 meses. Jesus que dizia o seguinte: vocês querem dizer, vocês têm dito que a colheita é assim que termina o verão. Há 4 meses, quando termina o verão, é que começa a colheita. Aí Jesus chamou eles: olha, meus discípulos, venham cá, dá uma olhadinha. Olha para o campo. Dá uma olhadinha para o campo. Vê como é que está branco para a ceifa. Olha a terra como é que está. Como é lindo, irmão. Eu acho lindo. É que a palavra de Deus nos diz o seguinte. No livro de Mateus, no capítulo 13, e o versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: bem-aventurado os vossos ouvidos e os vossos olhos que vê. Eu fico analisando como Deus trabalha, como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. É que quando Deus ele fez o homem, ele fez o homem com 5 sentidos natural. Muito bonito. O primeiro é visão, aí depois vem audição, depois vem olfato, depois vem paladar e depois vem o tato. Esses são os 5 sentidos naturais. Por que eu estou falando desses 5 sentidos naturais? Porque para a gente entender o espiritual, nós temos que entender o natural. Não é uma coisa aqui, coisa tremenda. Na visão natural do ser humano, o que é que o ser humano quer? O ser humano quer falar. Ele quer usar logo o paladar. Não estou falando de comida. Ele quer usar logo o paladar. Ele quer falar. Ele quer pregar. Pregar. Eu quero ser o Billy Graham. Não é pecado. O obreiro, uma pessoa, desejar ser qualquer outro homem de Deus. Não é pecado. Não é pecado. Mas, na visão espiritual, primeiro é ouvir. É ouvir. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, Jesus foi quem disse. Tiago foi quem disse, no caso, né? Tiago disse que o homem esteja pronto para ouvir, tarde para falar. Tarde para falar. Então, veja como é que as coisas é diferente. Por que eu estou falando que os discípulos não estavam tendo no momento uma visão cristalina? Quem não está vendo nada, irmãos, é muito interessante que quem não está vendo nada não está pronto para fazer nada para Deus. É isso que temos que entender. É isso que temos que entender. Deus só dá uma grande obra para quem tem uma grande visão. Acho lindo que Deus está de olho. Deus está de olho em quem está trabalhando, em quem está fazendo alguma coisa, para dar mais trabalho para ele fazer. Ou melhor, Deus não dá nada para quem não faz nada.
não dá nada para quem não faz nada. Aqui no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 3 e no versículo 12, Jesus foi quem disse, também se tratando da parábola da semeadura, né? Da ceifa. Jesus disse o seguinte, Jesus disse, olha, a quem tem, será lhe dado em abundância. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem será tirado. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Por exemplo, você tem um talento para fazer. Você recebeu algo de Deus para fazer, tem um talento para fazer. E você não está fazendo, Deus vai tirar e dar para quem quer fazer, para quem quer fazer. Deus vai tirar de quem não está fazendo e dá para quem está fazendo. Então isso é muito lindo, que Deus não dá nada para quem não está fazendo nada. Se você não quiser fazer, pode ficar tranquilo. A obra não para não. Não vai ficar sem fazer. Deus, ele vai levantar outro em teu lugar e vai fazer. Eu lembro muito bem das cartas do apóstolo Paulo, quando ele estava falando com Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, as instruções, mostrando para Timóteo como deveria fazer para escolha e para consagrar obreiro. Ele fala no final, ele diz o seguinte, olha, no versículo 3 ele diz, olha, aquele que serve bem como diácono adquiriu uma boa posição. É por aí. Aí o que eu vejo hoje é o seguinte, a pessoa nem de diácono sabe trabalhar e já quer ser presbítero. Não fez nem o trabalho de diácono ainda. Aí já o mês já quer ser o presbítero. Queridos amados, quando a gente entende o nosso lugar, a gente não atrapalha ninguém. Quando a gente compreende o nosso lugar, a nossa posição, a gente não atrapalha ninguém. Agora, quando nós compreendemos, não entendemos o lugar que Deus colocou, a gente sempre vai querer estar atrapalhando os outros. Vai estar dando opinião no trabalho do presbítero, vai estar dando opinião no trabalho do evangelista, vai estar dando opinião no trabalho do pastor e esquecendo do dele, que é o de diácono. E o de diácono está parado. A palavra de Deus nos ensina, irmãos. A palavra de Deus nos ensina como nós devemos se comportar perante a obra de Deus, para que a gente possamos desenrolar um trabalho perfeito. Então Jesus também, onde eu li para vocês, falei, Jesus não estava querendo dizer que os discípulos, ou eu, você hoje, temos que passar fome para fazer a obra de Deus. Não. Jesus está dizendo o seguinte, a minha vontade é de fazer a obra, a vontade daquele que me enviou. A minha vontade é de fazer, a minha vontade é de fazer a obra, a minha fome, a minha comida, no caso, né? A minha comida é fazer a obra daquele que me enviou, a minha comida é fazer a obra de Deus. Ele está dizendo, a minha fome é de fazer a obra de Deus. A minha fome é de obedecer, é de fazer a vontade daquele que me enviou. É a fome. Nós aplica para nós temos que sentir uma fome. Nós temos que ter uma fome de obedecer a Deus e uma fome de fazer a obra de Deus. Se a gente não tiver isso em nossas vidas, nunca vamos fazer nada. E Deus nunca vai dar nada para quem não está fazendo nada. Deus só vai dar algo para alguém se estiver fazendo alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa para o reino, para Deus. Então lembre-se que Deus está de olho em quem está fazendo alguma coisa para dar mais coisa para ele fazer. A visão é para discernir o certo ou o errado. Quem não vê nada não está pronto para fazer coisas grandes para Deus. Deus só dá uma obra. Deus só dá uma obra grande para quem tem uma grande visão. É para quem tem uma grande visão que Deus dá obra grande. Quem não faz diferença entre o pecador entre o pecador e entre o justo, o crente, não está pronto para fazer a obra de Deus. Isso é o discernimento, nós temos que discernir. Temos que discernir. Eu acho lindo é quando Deus chega para Jeremias, no capítulo 1, no versículo 11,
A Bíblia diz: Jeremias, o que é que tu vê? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12, Deus disse: visse bem, pois eu velo pela minha palavra. Se eu vou cumprir a minha palavra. Agora, imagine uma coisa aqui comigo. Jeremias estava vendo uma vara seca, um tronco. Isso não tinha folhagem, não tinha flor e não tinha fruto. Mas quando Deus disse: o que é que tu está vendo? Ele deu uma olhadinha assim, discerniu. Eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: visse bem, eu velo pela minha palavra. Deus estava falando: olha, Jeremias, você está vendo essa vara? Essa vara está seca hoje. Essa vara não tem fruto, porque não chegou o tempo de fruto. Não chegou o tempo de dar fruto, Jeremias. Mas a primavera vai chegar, Jeremias. Daqui uns dias você vai passar aqui, Jeremias. E você vai ver ela cheia de folha, cheia de árvore e fruto. Nós conseguimos uma grande lição aqui, extraímos uma grande lição para nós aqui. Que nós temos uma mania de dizer que o nosso irmão ou o nosso obreiro que não está desenvolvendo, não está desenrolando, ele não dá fruto. É porque não chegou a primavera ainda. A primavera nas nossas vidas chama-se a primavera de Deus. E a primavera de Deus chama-se avivamento. Quando o avivamento chegar, você vai dar fruto, meu irmão. Se preocupe não. O lindo de Deus é que Deus não chama ninguém para a sua obra que não crê em milagre. Deus estava falando a Jeremias: se você está crendo que isso aqui é uma vara de amendoeira, e se você está crendo que eu transformo essa vara de amendoeira, então você também crê que eu transformo um pecador. Então, meus queridos amados irmãos, se algo está andando ao contrário, é porque não chegou a primavera de Deus. Eu passo por isso aqui também. Eu passo por esse aqui também. Aqui onde eu estou, aqui em Caruaru, aqui não é tão fácil. Aqui não é tão fácil. Estamos numa obra, estamos num deserto. Para onde você olhar aqui, você vê mato. O pastor presidente dessa igreja aqui é o pastor Ciro Soares de Souza, lá de Brasília. É o nosso líder. E ele sabe que aqui a terra é seca. E eu posso dizer para vocês que aqui deu pedra. Ainda não consegui quebrar essa pedra. Eu estou cavando, mas não consegui. Quer dizer o quê? Se eu não cavei a pedra, não quebrei a pedra e não deu água. Então eu estou na pedra ainda. Então não é difícil. Toda hora, todo instante, a ferramenta está cegando. Mas nós estamos amolando com a graça, na oração. Estamos cavando a pedra. Não vamos desistir não. Porque eu sei que a primavera de Deus vai chegar. Quando o avivamento de Deus chegar aqui na vida do povo, todo mundo vai dar fruto. As coisas vão mudar. Então, meus queridos amados irmãos, guarda essa reflexão. Eu sou o pastor Otaviano, daqui da igreja em Caruaru. Essa igreja é do campo do pastor Silas Soares de Souza, M-Norte, em Brasília. Aqui em Caruaru ela é a Igreja Assembleia de Deus Campo de Caruaru, por conta de um CNPJ que nós temos. Mas ela é ligada ao pastor Silas. A igreja é o pastor Silas Soares que comanda ela. Então que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.